Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal Destilando Livros. Hoje a gente vai mergulhar em exemplos assim bem atuais que mostram como as nações podem fracassar, sabe? Mesmo agora no século XXI. Exato. Vamos olhar para as diferentes roupagens que as instituições extrativistas podem ter e o que acontece por causa disso, né? Tudo com base no livro Por que as Nações Fracassam. Isso aí. O foco hoje vai ser em 3 casos, olha, bem diferentes. Zimbábue, Colômbia e também a crise na Argentina, que ficou marcada pelo corralito. A ideia é entender como esses mecanismos de tirar riqueza e poder funcionam hoje em dia, né? Mesmo em países que, bom, já se livraram do colonialismo ou que parecem ser democracias. E essa é uma exploração, assim, muito importante. Porque esses casos, eles mostram muito bem como essas instituições extrativistas são, teimosas, resilientes, como elas se adaptam. Não tem mais o rei absolutista clássico, ou a potência colonial mandando direto. Mas a lógica de concentrar poder e riqueza numa elite, ela continua. E continua minando o desenvolvimento, às vezes de um jeito até mais disfarçado. Uhum. A gente vai ver como que, quando o Estado é capturado, ou quando ele é fraco demais, ou quando tem essa instabilidade que não acaba nunca, o resultado acaba sendo tragicamente parecido, né? Pobreza para a maioria, falta de oportunidade. Certo. Então vamos começar a abrir esse pacote pelo Zimbábue. Depois da independência, veio o Robert Mugabe e o partido dele, usando o PF, ficaram décadas no poder. A análise do livro diz que um erro-chave ali foi não criar instituições novas e inclusivas. Ao contrário, o que aconteceu então? O que aconteceu foi que o novo governo, o ZANU-PF, basicamente pegou as estruturas que já existiam, aquelas estruturas extrativistas da época colonial, e só, reajustou elas para os interesses deles. Ferramentas como os marketing boards, que controlavam toda a venda da produção agrícola e os controles de preço, eles mantiveram tudo isso, mas não para ajudar o país, e sim para desviar recurso para a nova elite política, para os aliados, sabe? Quer dizer, as mesmas ferramentas que os colonizadores usavam para tirar riqueza foram só recicladas pela nova elite. O livro dá algum exemplo mais, assim, concreto disso? De como eles se apropriaram? Dá sim. E tem um exemplo que é quase engraçado se não fosse trágico, mas que diz muito sobre a mentalidade, sabe? O livro conta que uma vez o próprio presidente, o Mugabe, ganhou na loteria. A loteria estatal do Zimbábue. Ganhou? Assim? Ganhou, né? Entre muitas aspas. Isso é visto como um símbolo muito claro da corrupção, do uso, assim, descarado das instituições para enriquecer e para mostrar poder ali pela elite do ZANU-PF. Mostra como o pessoal do topo se achava acima de qualquer regra. E essa lógica de usar o Estado para benefício próprio, imagino que teve consequências pesadas mais pra frente, né? Principalmente quando o apoio do povo começou a cair. Nossa, sem dúvida. As consequências foram piorando muito, principalmente ali depois dos anos 2000. Quando o ZANU-PF começou a ter mais oposição política, a sentir que o apoio diminuía, a resposta não foi tentar ser mais legítimo ou reformar. Foi o contrário. Eles intensificaram a repressão. Usaram a máquina do Estado de um jeito ainda mais agressivo para se manter no poder a qualquer custo. É aí que entram aquelas expropriações de terras que deram o que falar. Exatamente aí. Começaram em 2000 em larga escala, tirando terra de proprietário branco. O discurso oficial, claro, era de justiça histórica, redistribuição. Só que o livro argumenta que, na prática mesmo, as terras melhores, as mais produtivas, não foram necessariamente para os camponeses mais pobres ou para quem sabia produzir. Elas foram dadas como prêmio, sabe? Para gente leal do partido, para veterano de guerra aliado, para apoiador político. E qual foi o resultado econômico disso? Dessa política que parecia ter um lado social, mas que, segundo a análise, era mais para manter o poder. O resultado foi um desastre. Foi catastrófico. O jeito que fizeram as expropriações criou uma insegurança jurídica gigantesca no campo. Ninguém mais sabia se o direito de propriedade valia alguma coisa. E muitos dos novos donos não tinham dinheiro nem conhecimento para tocar a produção. Resultado: a agricultura comercial, que era a base da economia do Zimbábue, simplesmente quebrou, colapsou. E com a produção caindo, a receita do governo sumindo, qual foi a solução da elite para pagar as contas e comprar apoio? Ligar a impressora do Banco Central. Ah, o caminho clássico para a hiperinflação. Nossa, e que hiperinflação!
uma das piores da história mundial, sério. O dinheiro perdeu valor numa velocidade absurda. Ficou tão ruim, mas tão ruim, que em janeiro de 2009, o governo teve que desistir da própria moeda. Tiveram que legalizar o uso de moeda estrangeira tipo dólar americano, rand da África do Sul, e o dólar zimbabuano virou peça de museu, sem valor nenhum. Foi o colapso total da moeda. Nossa, então o caso do Zimbábue parece deixar uma lição bem clara, né? Trocar só a elite no poder, sem mudar as instituições para valer, sem criar coisa inclusiva que limite o poder, isso pode só continuar a extração, levando para a instabilidade, para o colapso, mudar a cara da extração, mas o fim para a nação é o fracasso. Perfeito. É a ilustração da captura total do Estado por uma nova elite que só repete, do jeito dela, a lógica extrativista de quem mandava antes. Agora, vamos fazer um contraste com a Colômbia? O livro mostra lá um cenário diferente de falha institucional. Se no Zimbábue o problema foi um Estado forte, mas capturado pela elite, na Colômbia a questão parece ser, em parte, um Estado fraco, que não consegue ter autoridade no país todo. Como é que isso aparece? A análise para a Colômbia foca muito nessa incapacidade crônica do Estado Central de ter o monopólio da violência em áreas enormes do país. Isso vem de longe, historicamente, né? Tem a ver com a violência, aquele período de conflito civil pesadíssimo no meio do século XX, e continuou com as guerrilhas de esquerda, tipo as Farc, e mais recentemente, né, nas últimas décadas do século XX, com os grupos paramilitares de direita crescendo muito. E essa falta do Estado, ou ele ser muito fraco em alguns lugares, isso já é uma falha institucional com consequências seríssimas, né? Seríssimas. Essa falha criou um vácuo de poder e quem preencheu? Esses grupos armados ilegais. Eles criaram ordens paralelas, sabe? Com as leis deles, a justiça deles e o ponto-chave, as formas deles de tirar dinheiro da população local. A fonte dá bastante atenção para os paramilitares, principalmente as Autodefensas Unidas de Colômbia, a AUC, que juntou vários grupos regionais ali em 1997. E qual era o tamanho do poder desses grupos, como a AUC? Eles agiam só escondido ou chegaram a controlar mesmo a vida política, a economia? Chegaram a ter um controle gigantesco. E em muitas áreas nem era tão escondido assim, não. A AUC se espalhou por regiões importantes como Córdoba, Sucre, Magdalena, César. As estimativas que o livro cita falam em talvez uns 30 mil combatentes armados. E o poder deles ia muito além da bala, sabe? Eles começaram a influenciar e, em muitos casos, a controlar direto a política local e até a nacional. Controlar a política nacional, como assim? Olha, era uma mistura de intimidação, violência e aliança direta mesmo, com o político tradicional. O livro fala do Pacto de Santa Fé de Jalito. Foi uma reunião famosa onde líder da AOC sentou com um congressista, governador, prefeito para combinar as coisas, garantir apoio mútuo. Tem uma estimativa no livro que é, assim, assustadora, que nas eleições de 2002, uns 35% do Congresso colombiano foi eleito em região onde a AOC mandava ou tinha muita influência. Eles ajudavam a eleger os deles. Nossa Senhora. E como é que eles se financiavam? Como exerciam esse controle na economia local? Eles impunham na marra os impostos deles, tipo a vacuna, que era uma extorsão que cobravam direto de fazendeiro, de comerciante. Se meteram pesado no narcotráfico também. E, além disso, controlavam os governos locais. Extorquiam prefeito, desviavam contrato público, o recurso do Estado para o bolso deles ou para financiar a guerra deles. A fonte até detalha um pacto que descobriram em Casanare, onde os prefeitos combinavam de entregar uma parte dos contratos para os paramilitares. Basicamente, eles ou parasitavam o Estado onde ele ainda existia, ou substituíam ele onde ele não chegava. É a imagem de um Estado paralelo mesmo, bancado pela violência, pela corrupção. E o custo humano disso tudo? Dá para imaginar. O custo humano foi brutal. Massacre de civil era usado como tática de terror para controlar a população, eliminar qualquer um que fosse contra ou que eles achassem que era contra. Essa violência toda, a briga por terra entre os grupos armados, guerrilha, paramilitar e às vezes até o exército, causou os maiores deslocamentos internos do mundo. O livro cita dado de 2010 do IDMC,
que falava em quase 4,5 milhões de colombianos deslocados, dentro do próprio país. Imagina, quase 10% da população teve que fugir de casa. Uma tragédia humanitária gigantesca. Então, a lição da Colômbia, pelo que o livro mostra, é que a falha institucional pode ser não só o Estado ser capturado, mas também ele simplesmente não existir ou ser fraco demais. E isso abre a porta para outros grupos imporem a extração deles na base da violência, destruindo segurança, confiança, democracia e qualquer chance de vida melhor para milhões de pessoas. Exatamente. É uma outra cara do mesmo problema. Instituições que não servem para a sociedade inteira, mas só para um grupo. Seja a elite política formal, ou, como aqui, elites armadas que agem fora da lei ou junto com o Estado. Bom, e se você está achando interessante essa análise de como as nações fracassam, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no Destilando Livros e ativar o sininho para não perder as próximas conversas aprofundadas que a gente vai ter baseadas neste e em outros livros importantes, viu? Seguindo então para o nosso terceiro caso, a Argentina. Aqui a história que o livro conta foca na instabilidade econômica que não acaba nunca, como sintoma de uma fraqueza institucional que vem de muito tempo. E o ponto que cristaliza isso na análise é a crise de 2001, com o famoso Eu Corralito. Você pode dar uma contextualizada para a gente daquele momento? Claro. O fim de 2001 na Argentina foi um momento bem difícil na economia. Tinha recessão já há um tempo, desemprego lá em cima, a dívida externa pesada crescendo. E um ponto central era a lei da convertibilidade. Ela existia desde 91 do governo Menem. Essa lei fixava o peso argentino valendo exatamente $1, 1 para 1. Na época foi uma medida radical para acabar com a hiperinflação que destruiu o país. E no começo deu certo para isso. Mas essa paridade de 1 para 1, que parecia uma mágica, acabou criando outros problemas, né? Criou problemas gigantescos no médio e longo prazo. Um peso valendo muito, artificialmente, deixou a exportação argentina caríssima lá fora. E a importação barata demais. Isso gerou déficit comercial atrás de déficit comercial. E como cobria isso? Pegando mais dinheiro emprestado lá fora. E além disso, com o câmbio travado, o governo não podia usar a política monetária para lidar com crise, com choque econômico. Conforme a dívida foi crescendo e a economia não ia para frente, ficou claro que essa paridade não ia aguentar. E os argentinos, que têm uma memória muito viva de crise, de confisco, de desvalorização, começaram a fazer o que sempre fazem quando a coisa aperta: correr para o dólar. Tentando proteger o dinheiro que tinham guardado da desvalorização que parecia certa. Exatamente. Muita gente trocou as economias em peso por dólar e botou em conta bancária em dólar. Era um mecanismo que o próprio governo tinha incentivado como sinal de que confiava na paridade. Só que essa confiança estava prestes a ser, quebrada do pior jeito possível. E aí veio o Corralito. O que foi isso exatamente? Em 1º de dezembro de 2001, para tentar parar a fuga de dinheiro dos bancos, que ia quebrar tudo, o governo do presidente de la Rúa decretou o congelamento parcial dos depósitos. Ficou conhecido como El Corralito, né? O curralzinho. As pessoas só podiam tirar uma quantia bem pequena por semana. No começo, eram 250 pesos, que ainda valiam $250. Mas tinha um detalhe terrível. Só podia tirar de conta em peso. Quem tinha conta em dólar não podia sacar dólar. Podia, no máximo, converter o dólar para peso, na paridade de 1 para 1, e sacar o limite em peso. Coisa que ninguém queria fazer, óbvio, porque todo mundo já esperava a desvalorização. Quer dizer, o dinheiro estava lá no banco, mas você não podia pegar na moeda que depositou. E a coisa não parou aí, né? Não, piorou muito. O governo de la Rúa caiu com protesto gigante na rua. Depois de uma troca rápida de presidentes em poucos dias, o novo governo, já no começo de 2002, finalmente acabou com a paridade e desvalorizou o peso. O câmbio disparou. Chegou a quase 4 pesos por dólar rapidinho. E aí veio a paulada final nas economias em dólar do povo. O governo mandou especificar à força todas as contas bancárias em dólar. Ou seja, os dólares que estavam depositados foram transformados em peso. Mas não pelo câmbio novo do mercado. Foi pela paridade antiga, de 1 peso para $1. Isso é inacreditável. Na prática, quem tinha economia em dólar viu o governo simplesmente confiscar uns 75% do valor real do dinheiro da noite para o dia. Exatamente isso.
Foi um confisco em massa da poupança de milhões de pessoas, feito por um governo eleito democraticamente. O Corralito e essa pesificação forçada são mostrados no livro como um exemplo extremo da fragilidade das instituições na Argentina, da insegurança total do direito de propriedade e da capacidade que o poder político, mesmo numa democracia, pode ter de passar por cima desses direitos na hora da crise, justamente porque não tem freio institucional forte o suficiente. E a fonte liga essa crise específica a um padrão histórico mais antigo na Argentina. Sim, argumenta que não foi algo isolado, sabe? Coloca o Corralito dentro de um padrão de instabilidade política e econômica que marca a Argentina desde o começo do século XX, depois que acabou a Belle Époque, aquele período de crescimento baseado em exportar produto agrícola, que o livro também diz que era extrativista na raiz, porque não gerou inovação nem indústria forte e sustentável. Desde então, a Argentina fica nessa gangorra. Ou tem democracia frágil, muitas vezes populista, ou tem ditadura militar violenta como as de 1930, 66, 76. E mesmo quando era democracia, as instituições políticas não ficaram fortes o bastante para limitar o poder de verdade. Essa é a ideia central. Faltou desenvolver um pluralismo político real e limites de verdade para o poder executivo. O exemplo do Menem nos anos 90 é citado. Ele conseguiu mudar a Constituição para poder ser reeleito, aparelhou a Suprema Corte quando ela ameaçou ir contra ele. Essa concentração de poder, a fraqueza dos controles, abre a porta para a política econômica maluca, voltada por curto prazo, para tirar recurso para grupo específico, e aí vem os ciclos de cresce um pouco e quebra tudo. A fonte também faz uma diferenciação interessante entre a imagem de Buenos Aires e a realidade do interior do país, né? Faz, sim. Sugere que aquela fachada europeia de Buenos Aires pode enganar um pouco. O interior da Argentina, tipo províncias como La Rioja, de onde veio Menem, tem uma história econômica e política diferente, mais ligada à economia extrativista, desde a colônia, por exemplo, fornecer mula para as minas de Potosí e a uma tradição de líder local autoritário, os caudilhos, como o Facundo Quiroga lá no século XIX. O argumento é que a política nacional argentina muitas vezes pega essas dinâmicas extrativistas e personalistas do interior, e isso ajuda a explicar por que o caminho geral do país parece mais com o de outros países latino-americanos de instituição fraca do que aquela imagem chique da capital faria pensar. Entendi. Então, o caso argentino mostra como essa falta crônica de instituições políticas que sejam inclusivas e fortes de verdade, que garantam lei para todos, pluralismo, que limitem o poder, leva a esse ciclo vicioso. Instabilidade econômica e política extrativista que pode chegar ao ponto de confiscar o dinheiro do cidadão, como no Corralito. E isso impede o país de ter uma prosperidade que dure e que chegue para todo mundo. É uma ótima síntese da visão apresentada. E se a gente coloca os três casos, um do lado do outro, a gente vê um padrão, né? Apesar de parecerem diferentes na superfície, Zimbábue, o Estado pós-colonial capturado por uma nova elite que continua a extração. Colômbia, o Estado falha em dar segurança e aí grupo armado impõe a extração violenta deles. Argentina, a instabilidade sem fim que vem de instituição política fraca que não segura o poder nem garante direito, e isso leva a crise e confisco. São jeitos diferentes, modernos, das instituições extrativistas aparecerem. E todas elas bloqueiam o caminho para o desenvolvimento inclusivo. Fica bem claro, então, que olhar para esses casos não é só ficar apontando política errada ou reclamar de azar. A abordagem do livro insiste que esses resultados são consequências lógicas quase que esperadas do jeito como o poder político e econômico está organizado e dividido nessas sociedades. Agradecemos demais a quem acompanhou a gente nesta exploração. E se você quer continuar recebendo análises como esta, baseadas em fontes importantes, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal Destilando Livros e ativa o sininho. E para a gente pensar um pouco depois, talvez uma reflexão. Se esses são os exemplos mais extremos, mais óbvios, até que ponto os mecanismos mais sutis de extração, de mexer nas regras do jogo, para favorecer poucos,
podem estar funcionando em sociedades que parecem para a gente mais estáveis, mais democráticas, mesmo sem ter violência na rua ou crise econômica aguda. Onde mais a gente deveria procurar por essas dinâmicas, hein? Ótima pergunta para a gente ficar matutando. E na nossa próxima análise, a gente vai investigar justamente formas ainda mais extremas, mais brutais de instituições extrativistas de hoje. Vamos olhar para a Coreia do Norte e para o Uzbequistão, regimes totalitários que vêm, de certa forma, do comunismo do século XX. Vamos ver como eles usam o controle total do Estado, a repressão e até trabalho forçado em massa para bancar o luxo de uma elite minúscula, enquanto a maioria do povo vive na pobreza sem nada. Vai ser um olhar sobre o novo absolutismo do século XXI. Não percam. Até a próxima.